Oração em harmonia com Deus. Isso. E esse título tem um objetivo, tá bom? Nós vamos falar sobre algo que pode estar provocando um equívoco na concepção das pessoas de um modo geral, não só lá no mundo, mas inclusive no seio da igreja. Se você observar bem, muitas pessoas lá do mundo agora que eu vou falar, mesmo que não façam parte da igreja, costumam desejar coisas e conseguirem, não é verdade? Todo mundo deseja certas coisas e, como diz aí o ditado, corre atrás e consegue. Algumas dessas pessoas que conseguiram, estou falando de lá, algumas delas fazem orações para conseguir essas coisas. E depois que conseguem, uma boa parte dessas pessoas, ou uma parte dessas pessoas, atribui a resposta da oração a Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas eu quero que você observe uma coisa: o título dessa mensagem não é oração em harmonia com a vontade de Deus. Não é. É oração em harmonia com Deus. Há uma diferença. Eu quero que você observe essa diferença. O título da mensagem não é oração em harmonia com a vontade de Deus. Isso aí talvez já tenhamos falado, ou vamos falar mais, mas hoje vamos falar sobre oração em harmonia com Deus. Isso significa que há uma diferença entre o que alguém pede e recebe por estar coincidindo com a vontade do Senhor e a oração do crente, do salvo, que é feita por ter harmonia e comunhão com a pessoa do Pai. Olha que é essa a diferença. Olha o que Jesus disse aqui, que nós acabamos de ler: Pai, te dou graça porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves. Olha aí, está ouvindo? Amém. De vez em quando vocês falam amém. Então, mas antes eu quero falar alguma coisa aqui. Em vista do nivelamento por baixo das concepções espirituais, receio que muitos dos que se encontram na igreja visível também tenham o mesmo equívoco e encontrem dificuldade em diferenciar entre essas duas coisas. Ontem mesmo, na nossa pelada lá, o rapaz lá da quadra estava sentado, né? O time tinha perdido, estava de fora lá. E aí o Braga falou alguma coisa sobre uma prática, e falou: a religião é tudo a mesma coisa. Religião, todas as religiões inventam coisa e tal. Eu disse aqui, ó, realmente existem muitas religiões, mas há uma que é verdadeira, uma só que é verdadeira. Se chama cristianismo, porque o Cristo, o Deus, se encarnou. Não existe nenhuma religião no mundo, de tantas que existem ou existiram e podem existir, nenhuma delas o Deus desce, se encarna, se torna como um de nós, para saber o que nós passamos. Aí ele ficou assim, e eu falei mais coisa até que eu vou falar hoje aqui. Então, meu filho, saiba disso: religiões existem muito, mas tem uma só que é verdadeira. Amém. Cristo, cristianismo vem de Cristo. Ele é o Filho de Deus e Ele é o próprio Deus. Então, por causa disso, olha aí, é a mistura que eu estou dizendo. O nivelamento por baixo, tudo é a mesma coisa. Não existe esse tudo é a mesma coisa. Essa semana eu postei alguma coisa, né, na igreja, uma frase de alguém dizendo que sobre o juízo de Deus, né? Todas as religiões levam
a Deus, se você quiser encontrar Deus como juiz, você pode participar de todas as religiões, ou qualquer religião. É isso que a frase quer dizer. Todas as religiões vão encontrar com Deus sim, mas como juiz. Agora, uma religião vai encontrar Deus como Pai. Os que se tornaram cristãos em Jesus Cristo. Aí vai ser diferente. Mas vamos lá. E é isso que eu estou falando para os irmãos. A minha preocupação em que esta igreja aqui, porque é a igreja que eu pastorei, eu não vou ficar preocupado com outras igrejas. Antes de demonstrar a diferença entre essas duas coisas, oração em harmonia com a vontade de Deus e a oração em harmonia com Deus, eu quero salientar que a razão de muitos da igreja terem esse equívoco é que estão se envolvendo bem diretamente com o pensamento moderno acerca das religiões. Nas últimas semanas, irmãos, como eu estou dizendo, eu tenho pensado no meu pastoreio, no sentido de que se esse rebanho aqui está ciente da situação espiritual do mundo, se eu tenho deixado claro que a partir de agora a guerra contra os santos não está mais nos bastidores, e confesso que eu tenho me preocupado com o rebanho que Deus me confiou, porque eu pastorei um rebanho sim, mas eu não pastorei para o rebanho, eu pastorei para Deus. Eu pastorei um rebanho, mas é para Deus. E da minha parte, como pastor dessa igreja, eu preciso responder algumas perguntas. Por exemplo, eu tenho procurado amar e pastorear de forma correta esse rebanho? Essa é a pergunta que eu tenho que responder para Deus. E o que é pastorear de forma correta? Que é perfeito? Nada disso. Pensando nisso, eu achei que se eu pegasse o Salmo 23 e comparasse algumas coisas que o Senhor faz ali, né, com o que eu estou fazendo aqui, e fiquei pensando no Salmo 23. Os pastos que eu tenho procurado dar ao rebanho são verdejantes? Isso diz respeito à pregação e ao aconselhamento que dou. Eles são bíblicos? Tenho procurado levar o rebanho a beber águas tranquilas? O que isso significa? Pode ser, entre outras coisas, os momentos de descanso e tranquilidade que o rebanho precisa para saciar a sede, sem se preocupar com pressões desnecessárias, correria, dizendo que o reino de Deus, né, às vezes tem isso, não, o reino de Deus precisa de urgência, tem que ir para lá, tem que ir para cá, tem que fazer isso, cai no ativismo, toda hora é algo a se fazer, pensar, projetar, executar, então as ovelhas ficam piradas num descanso. Embora tenha umas ovelhas que não quer descanso, quer férias, né? Então essa é a minha parte. Mas as ovelhas têm a sua parte? Claro que tem. Claro que tem. Da parte das ovelhas, elas também precisam responder algumas perguntas. As ovelhas precisam perguntar para si mesmas: eu estou acompanhando o pastor? Que Deus colocou em mim, sobre a minha vida? Se ele vai para a oração, as ovelhas estão orando com ele? Se ele vai para o jejum, quantas e quais ovelhas estão jejuando com ele? Se ele vai aos cultos, quantas ovelhas estão indo cultuar e adorar ao Senhor com ele? E eu estou dizendo, irmão, porque eu sei de pastores que não vão aos cultos de suas próprias igrejas durante a semana, e não por estarem ocupados, estão lá resolvendo alguma coisa, né, de necessidade que às vezes pode acontecer, acontece com qualquer um. Apenas ficam lá em casa, sem fazer nada, assistindo televisão, um programa, recebendo uma visita, algum parente, um amigo, no dia e na hora dos cultos semanais, embora exijam que suas ovelhas estejam presentes nos cultos. Eu sei, conheço pastores que agem assim. Então você me veio essa preocupação, porque tenho observado as ovelhas do rebanho. Há umas
que parece que são deste aprisco. Parece, mas eu não sei se são. Há outras que dizem que são, mas não parece que são. Algumas conseguem ficar tanto tempo longe do redil e da companhia de outras ovelhas. Não falam nada. Há umas que parece que estão só passeando, mas ficam olhando às vezes outros redis, estão fascinados por outros redis, e não é nem fascinado por coisa espiritual, não, coisa física, material. Como disse, eu não estou me referindo às ovelhas que eu tenho contato, porque algumas, né, a gente, né, ô pastor, está acontecendo isso, ô pastor, fiz isso, ou vou fazer isso. Não estou dizendo deles. Mas não se engane, meus irmãos, ovelha que deseja andar sozinho tende a se perder. Nenhuma ovelha anda sozinha. Você pode pegar biologicamente uma ovelha, ela não anda só. Ovelha só anda em bando. Crentes têm que andar em bando. Jesus, a Bíblia sempre comparou a igreja assim como ovelha por causa de vários aspectos, e esse é um deles. Por causa da mansidão. Embora tenha umas ovelhas que de vez em quando quer virar uns bodes, mas nunca vai virar, né? Quer ficar bravo, mas tudo bem, acontece. Tem um carneiro, né? Tem uns carneiros que ele fica às vezes chateado, né? Querem dar uma amarrada, mas você é um carneiro, senão não bode não. Depende de se speed bode. Para tirar a dúvida se tem pastoreado para Deus. Então há outras ovelhas que fazem o que eu estou dizendo. Pergunta a elas se esse pastor aqui está seguindo a Jesus ou não. Pergunta a elas como é que é o pasto, como é que é o ribeiro de águas. Eu sei que na trajetória da caminhada nem sempre encontraremos ribeirões com águas tranquilas, mas nessa hora o pastor também fica atento, porque os lobos, né, as ameaças, os predadores ficam ali observando as ovelhas. Então essas são a parte das ovelhas responder. Cabe às ovelhas responder. Não sei também se há melhor uso da vara e do cajado do que este que estou fazendo agora. O que eu sei é que o equívoco está acontecendo porque os pastos de muitos redis estão disponíveis, mas muitos sem critério. Agora qualquer pasto é pasto. Ah não, pô, vai naquela igreja ali. Antigamente falava, vai na igreja mais próxima da sua casa. Hoje você já não pode falar mais isso. Não estão ensinando mais a palavra de Deus. Não estão se preocupando com isso mais. É difícil você dar uma indicação agora de uma igreja. Qualquer pasto é pasto. As águas não precisam ser tranquilas. O que importa é ter água, mesmo que turva. Uma coisa que não pode ter: a vara e o cajado. Aliás, o cajado até vai, né? Mas a vara, inaceitável para os tempos modernos. Que isso, pastor? Versículo que eu mais tenho medo na Bíblia, né? Não mais. Tem um outro que eu lembrei agora. Mas você lembra daquele versículo em Hebreus, capítulo 10, né? Verso 31, se não me engano. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembra que existe esse versículo? E às vezes tem gente que cai nas mãos de Deus. E a mão de Deus, irmãos, quando Ele quer pesar, não é leve não, é pesada mesmo, viu? Não fiquem brincando e indo nesse pensamento moderno. Que isso? Deus não é assim. Deus é um Deus de amor. Deus não faz isso. Isso é as pessoas que são assim. Então, irmão, não cai nessa onda, não. Deus continua sendo um Deus de amor. Amém. Né?
Eu continuo amando o Brian, claro, agora ele saiu de casa, não dá para eu bater nele mais. Mas o Breno e a Bárbara ainda experimentam da vara. E eu amo eles demais. Glória a Deus. Ainda experimentam da vara com amor. E fica marcado. Glória a Deus. Viu? Mas nos tempos modernos, eu sei que tem gente que já assumiu essa mentalidade. Ficaram surpresas no dia do juízo. Porque Deus, no seu julgamento, vai assim responder de acordo com a justiça dele. Mas tudo bem, vamos lá, continuando. Em suma, da parte do pastor, ele é quem conduz as ovelhas. Da parte das ovelhas, elas que o seguem. Como o pastor é terreno, eu acredito que a única coisa que as ovelhas precisam olhar é se esse pastor também é ovelha de Jesus. E se ele segue a Jesus. No mais, elas devem sim segui-lo. Sendo assim, elas devem sim segui-lo. Não devemos nos esquecer que mesmo entre os seguidores de Jesus, havia alguns que ficavam de longe. Havia um círculo menor de 12, e havia um círculo mais íntimo de 3. E mesmo entre os 12, nem sempre todos os 12 apareciam. Esse pastor que vos fala está preocupado porque chegamos no tempo em que questionar tudo e confundir o outro se tornou uma obrigação neste mundo. O engano sempre foi sutil, mas agora não é mais, irmão. Agora, a não ser quem já está cego, que não vê o que está sendo enganado. Quem está cego não vê quem está sendo enganado. Mas quem não está vendo que o mundo não está se preocupando mais em ser sutil. Ele está abertamente trazendo a desgraça e modificando a mentalidade das pessoas. A sociedade agora está pronta a aceitar a mentira como se ela fosse verdade. E ela vinha sendo preparada o tempo todo para esse momento. Toda sugestão pecaminosa do mundo agora é aceita sem nenhuma dificuldade e sem nenhum questionamento. Bem que Jesus falou, quando o Filho do Homem vier à terra, haverá fé? Lucas 18. Haverá fé? Jesus não disse, haverá quem diz que tenha fé, porque todo mundo tem fé. Então, por esse versículo que Jesus diz, a vida de Cristo se dará em um momento de grande esfriamento espiritual na face da terra e afastamento da teologia bíblica. E algo pior está por vir, irmão. Algo pior está por vir. A diferença entre o salvo e o perdido ainda está oculta e ainda está confusa, mas ela ficará bem clara durante a operação do homem da iniquidade, que é o anticristo. Perdão, irmãos. Ele induzirá e forçará a rejeição aos princípios de Cristo. É o bichinho do ramo, viu? Meu Deus, tinha muito tempo isso não acontecia. Vamos lá. Se a nossa mente está assimilando o modernismo com o normal, que resistência ofereceremos ao anticristo? Não podemos. Então vamos lá, vamos passar agora do que nós precisamos, né? Isso é uma introdução, porque eu fiquei nas últimas semanas preocupado mesmo, amados. Vamos falar primeiro a harmonia com a vontade de Deus, depois a harmonia com Deus, ok? A diferença que eu disse, a harmonia com a vontade de Deus. O equívoco que eu falei, a oração feita em harmonia com a vontade de Deus, qualquer um pode fazer. Qualquer um, sendo crente ou não, qualquer um pode fazer. Ela vai ser respondida, a bênção será alcançada.
ela é semelhante àquelas provas de múltipla escolha. Entre erros e acertos, qual nota você tirou? É assim. Então, entre orações respondidas e orações não respondidas, qual o seu nível de fé? E aqui eu quero deixar claro mais uma vez para a igreja, embora eu não fale isso constantemente, mas de vez em quando a gente fala, é bom que você aprenda isso. Existe na teologia chamada bênção comum e bênção especial. A gente fala isso muito no seminário, mas de vez em quando eu falo para a igreja, bênção comum e bênção especial. E o que é isso? Bênção comum, comum é o quê? Não é porque é uma bênção pequena, ou uma bênção que não tem muita importância, ou que não tem expressão, nada disso. Ela pode ser até grande, grandiosa, grandíssima, mas essas bênçãos são bênçãos derramadas sobre justos e ímpios, tanto faz, por isso que se chama comum. É comum a todos, todos compartilham dela, é para qualquer um. Jesus diz, por exemplo, aqui em Mateus capítulo 5, verso 45, que Deus envia o sol e a chuva para quem? Só para os justos? Justos e injustos. Todo mundo ganha um tiquinho de sol. Como é que está lá o calor? Está bom? Depois todo mundo vai ganhar chuva. Deus envia para todos. Isso é chamado de bênção comum. Isso é exemplo de bênção comum. Um outro exemplo é o fruto do trabalho. Nós falamos há poucos dias aqui de manhã na EBD. Todo mundo que trabalha tem direito a receber o seu salário. Com inteligência, disciplina e esforço, muita gente consegue um nível de conforto financeiro maior do que outros, não é verdade? Isso também é um exemplo de bênção comum. Não precisa ser um crente. Então existem muitas pessoas que são abençoadas assim, e muitas delas até reconhecem que essas são bênçãos divinas, e são mesmo. Mas possuir essas bênçãos não significa que a pessoa esteja em harmonia com Deus e que ela será salva. Não, pode parecer, mas não é. Essa é uma concepção equivocada e é desde a antiguidade. O livro de Jó já fala isso. Os amigos de Jó chegaram a Jó: se tivesse tudo certo na sua vida, você não estava sofrendo o que você está sofrendo. E essa mentalidade foi ganhando espaço ao longo do tempo, e ela tem sido ensinada como um princípio já encarnada na cultura do ser humano, mas ela não é. Deus responder a essas orações leva as pessoas à conclusão de que Ele é favorável a elas em todos os sentidos, incluindo que alcançarão a vida eterna, porque é inconcebível um Deus que conceda vários pedidos e negue a elas logo a coisa mais importante. Inclusive tem um questionamento dentro das igrejas evangélicas. Pastor, né? É muito comum uma pessoa pedir uma bênção a um determinado santo e foi atendida. Ué, não é isso? Alguém já fez essa pergunta. Se o santo é só uma imagem, escultura, como isso pode ser possível? A resposta é essa, meus irmãos. O pedido da pessoa coincidiu com a vontade soberana de Deus. Deus ia realizar isso mesmo. Então é isso. Mas vejamos se essa pessoa é salva ou não. Para a pessoa ser salva, ela precisa de quê? Fé salvadora. Ah, mas existem outros tipos de fé? Sim. Para a pessoa ser salva, ela precisa de quê? Fé salvadora. Todo mundo, para a pessoa ser salva, precisa de quê? Fé salvadora. E aí eu vou perguntar, a fé salvadora é a fé na existência de Deus? Não. Ah, mas eu creio que Deus existe. E aí foi a parte que eu falei com o caboclo lá. Eu creio que Deus existe. Aí Tiago 2,19, bate palma para você. Você crê que é um Deus? Fazes bem, você está igualzinho os demônios, né? Os demônios não só creem, eles estremecem, que você não estremece. Os demônios foram criados por Deus.
Não como, eles se tornaram demônios, mas eles foram criados como anjos. Você também crê em Deus? Está igualzinho os demônios. Aí a outra pergunta: o demônio vai ser salvo? Ah, você está vendo? Que saber que Deus existe não leva ninguém à salvação. A fé salvadora, outra pergunta, é acreditar que Jesus veio nesse mundo, morreu na cruz e a Bíblia é a verdade? Também não. Ixi, complicou, né? Se saber que Deus existe não me salva, e o diabo também sabe, e ele não vai ser salvo. Se saber que Deus existe, que Jesus veio nesse mundo, morreu na cruz e a Bíblia é a verdade, não salva, o que pode salvar? Qual é a fé salvadora, então? A fé salvadora é aquela que crê e se apropria da verdade em sua própria vida. O diabo não sabe que a Bíblia é a verdade? Vamos continuar usando ele como exemplo. Ele não sabe que Jesus veio aqui e morreu na cruz para a salvação das pessoas? E aí? Você está vendo? É apropriar para si mesmo, tipo assim, a pessoa chega num ponto, eu vi que estava longe de Deus, procurei um jeito de chegar até Ele, não consegui, tentei de tudo, levou-me à aflição de alma, até que alguém disse que Deus mesmo providenciaria um meio, e eu fui atrás, saber o que meio era esse, e alguém me disse que era necessário que eu me arrependesse de quem eu sou, e dos meus pecados, e tivesse fé para aceitar o sacrifício do Filho dele ao meu favor. Isso aí é uma fé salvadora. Agora você acha que é fácil ter essa fé? Irmão, não é não. Não é fácil ter essa fé, principalmente para gente honesta. Principalmente porque tem muita gente aí, tem muito crente enrolado, mas tem muita gente lá no mundo lá que é gente direita, honesta, cumpre e paga lá, fiel com seus compromissos, e nem crente é. Principalmente para essas pessoas, elas acham, sabe por quê? Essas pessoas não gostam de dever nada a ninguém, elas têm até orgulho de serem honestas, de quitar seus compromissos, dizer que não deve nada para ninguém. Se alguém chegar e falar, eu paguei um negócio para você porque ela não tinha condição de pagar, é arriscada a ficar furiosa, porque elas são tão honestas que elas não iam aceitar que você fizesse isso. Não, eu vou te pagar. Não precisa, não. Vocês estão entendendo, irmão? Aí nós chegamos no X da questão. Elas devem a Deus e precisam concordar, admitir que elas não têm a mínima condição de quitar essa dívida com Deus. Mas Deus, que é o credor, providenciou um meio para Ele mesmo pagar por elas. Você está vendo que não é uma fé fácil? Porque Deus não vai simplesmente chegar e perdoar todo mundo, irmão. Ah, vou esquecer, deixar para lá. Deus pagou em Cristo Jesus, na cruz, o pecado seu e meu, todo aquele que crê nele para a sua salvação. Amém. Essas pessoas honestas também precisam aceitar esse pagamento, e para elas é muita humilhação. Muitos não aceitam isso, por isso que elas vão para o inferno honestas, mas elas vão perecer eternamente, sendo honestas aqui nessa vida. A fé salvadora não é apenas saber da verdade, não é apenas crer na verdade, é aceitá-la em si mesmo. Eu falei para os irmãos semana passada que eu já estava até preparando essa mensagem. O pastor Cleilson, né, eu ouvi uma mensagem dele falando sobre o pessoal de Sodoma, e eu fiz a citação aqui, mas eu acrescentei coisas aqui, né? Os homens do tempo de Noé sabiam do dilúvio? Sim ou não? Sabiam? A Bíblia diz lá que Noé era o pregoeiro da justiça. E Noé falou com ele, gente, vai vir um dilúvio. Gente, Deus vai destruir esse mundo, o pecado está demais, o negócio está ultrapassando. Viu? Mas eles não creram.
em Noé, não creram no que Noé estava dizendo. Eles sabiam porque Noé estava falando. Se você tivesse condição de voltar no tempo, numa máquina do tempo, ir lá atrás e perguntar a qualquer homem daqueles que morreram, se eles tinham ouvido Noé falar, eles diriam: sim, nós ouvimos, mas nós não achávamos que fosse verdade. Está vendo? Por isso que eu estou dizendo que eles sabiam da verdade, mas não creram nela. A família de Ló, que foi a citação dele, também sabia que Deus destruiria Sodoma, Gomorra e as aldeias vizinhas, mas eles creram? Não. Ló mandou recado: vai lá, chama lá suas irmãs, chama lá os genros, as famílias, porque Deus irá destruir Sodoma. Eles não saíram da cidade, foram destruídos juntos com a cidade. Por que eles não saíram? Porque eles não creram. Eles souberam do que ia acontecer, mas não acharam que ia acontecer. E isso é não crer. Assim é a pregação hoje. Jesus irá voltar, mas as pessoas estão saturadas de ouvir isso, e elas serão pegas desprevenidas. Mas você não sabia? Eu sabia, mas não achava que era verdade. É isso. Essa vai ser a única resposta. Jesus irá voltar. Amém. E ele falou. Acabamos de cantar aqui que Deus não é homem para mentir. A gente mente, né? A gente mente. Aquelas mentirinhas assim, tem as cabeludas, mas tem aquelas brancas. Né? As cabeludas eu não medo, não, mas as brancas sim, o que tem? Né? A gente mente. Pois é. E assim ao longo da história a fé é e será sempre requerida de todos. Você crê na vinda de Jesus? Amém. Se você não crê, eu vou fazer essa pergunta. Quer dizer, todo mundo que está aqui deve crer, né? Se você não crê, você sabe da vida de Jesus? Eu sei, mas eu acho que não vai ser. Tudo bem, mas você sabe. Já está bom, velho. Você está bom. A história é sempre assim. A maioria sempre afirmou ter fé. Mas não estamos afirmando de quem diz que tem fé. Estamos falando de quem tem a fé salvadora. Pense você mesmo, que tipo de fé você tem. Tá bom, isso é as bênçãos comuns. Agora as bênçãos especiais. O que são as bênçãos especiais? Irmão, as bênçãos especiais não são para todos, somente para os eleitos, os salvos. Você é eleito de Deus? Glória a Deus! Então, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 1, verso 3, que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Amém. Você já foi abençoado com todas bênçãos espirituais, não falta nenhuma, gente. Você crê nisso ou não? Amém. Talvez você não tenha sido abençoado com muitas bênçãos comuns, mas o apóstolo diz que somos beneficiários de todas as bênçãos espirituais. E essas são as bênçãos que o Pai destinou apenas aos cidadãos do céu, aos que habitarão no céu. Ninguém que estiver fora desse âmbito possui essas bênçãos. Por exemplo, a paz com Deus. Quem já foi perdoado, o que nós devemos a Deus mais? Você já foi perdoado? Não tem mais culpa. Fala graças a Deus. Graças a Deus. Vocês não estão entendendo? Quando vocês falam amém, então. O amor de Cristo foi derramado em nós pelo Espírito Santo. Romanos capítulo 5 diz o amor de Jesus. Fala, mas Deus ama o mundo. Eu vou falar um negócio que eu falei domingo passado de manhã aqui, mas eu tenho um prosseguimento a dar. A Bíblia diz que Deus nos amou, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Presta atenção. Por que o mundo não ama a Deus? Porque Deus não ama. Vocês já responderam aqui. O versículo já respondeu. Como assim que Deus não ama?
Deus ama o mundo com qual tipo de amor? O amor ágape. Não é o mesmo amor que ele ama a igreja. O amor que ele ama a igreja é o amor filéu, filiação, de família. Nós fomos adotados por Deus, hoje somos os seus filhos. Não é esse o amor que Deus ama o mundo. O amor que Deus ama o mundo é o amor que a gente tem que amar o mundo também. Porque pode surgir essa dúvida, né? Tipo assim, se Jesus fala para a gente amar até os inimigos, e Deus não ama? Não, é isso. O amor que Deus ama o mundo é o mesmo que nós devemos amar. Mas não é o amor de família, filhos e pais. Vocês estão entendendo? Amém. Então nós amamos a Deus filialmente, como filhos, porque Ele nos amou como Pai dele. O que não aconteceu com o Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode ficar assim mesmo. Depois vocês vão pegar. Mas tudo bem. Então tá aí, o amor de Jesus Cristo derramado em nós pelo Espírito Santo. A adoção de filhos, que eu acabei de dizer. A certeza da vitória final sobre o pecado e o diabo. Isso somente a igreja tem. Viu? Somente a igreja tem. São bênçãos especiais destinadas apenas para os salvos. Então, quanto mais cedo nos livrarmos dos equívocos, melhor para o nosso desenvolvimento espiritual. Diga amém. Amém. A última coisa aqui, falamos da harmonia com a vontade de Deus, agora a harmonia com Deus. A oração feita em harmonia com Deus é outra história. Vamos construir o nosso pensamento aqui, para a gente entender isso melhor. É interessante saber que há diferença entre fé e conhecimento. Podemos encontrar muita fé numa criança, mas a gente não encontra muito conhecimento nela, né? A simplicidade infantil aceita a verdade sem nenhuma dificuldade e muitas vezes não se importa em dar satisfação daquilo que crê. Ela apenas acredita. É como um crente recém-convertido, ele não se preocupa em dar várias explicações da sua nova crença, ele nem sabe muito da Bíblia. Mas como é que eu vou pregar? Eu nem sei muito. Para ele é suficiente saber que Deus disse algo e que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é muito interessante, muito fabuloso, alegra muito o nosso coração. Mas a gente sabe que o novo na fé não vai ser novo a vida inteira. Ele vai crescer na fé. O normal da vida é o tempo passar, e isso levará a pessoa ao amadurecimento. Eu lembro que semana passada, há 5 anos atrás, eu tinha 10 anos de idade, né? Agora eu não sou mais, não tenho mais essa idade, né? Da mesma forma, é importante você saber que a vontade de Deus é que o novo convertido cresça não somente na fé, mas também no entendimento. E é da vontade de Deus que todos nós o amemos e o sirvamos, não somente com o coração, mas também com o entendimento, discernimento, sabedoria em todos os caminhos que andarmos, palavras que falarmos, nas obras que executarmos. É dessa maneira inteligível que o crente é plenamente capacitado a adorar perfeitamente a Deus. Ele vai conhecendo não apenas a vontade de Deus, mas o próprio Deus. Amém. Você chega a um ponto na sua vida cristã que você já sabe se você deve orar tal coisa ou não, porque você já conhece Deus. Eu fiquei muito feliz hoje a gente visitando lá a irmã, tinha lá a Pamela, né, a neta a mais velha da irmã, ia falando acerca de uma colega dela, com uma colega dela, sobre o irmão Francisco. O irmão Francisco orava uma hora, era cosquinha. E ela falava, meu avô era 2 horas e meia aqui orando dentro de casa. Aí elas conversando entre elas, falaram, um dia eu quero chegar a ser igual ao seu avô. Eu achei isso fantástico, vindo de uma jovem, uma adolescente, né? Que hoje nós estamos vendo os jovens se perdendo. Eu não sei, quer dizer, eu sei que Deus tem um plano. Alguns jovens serão salvos,
Mas quais? Quem não gosta de Deus, claro que não vai. Quem não gosta de culto, claro que não vai. Quem não gosta de culto, você quer ir para o culto. Você vai fazer o quê? Vai fazer culto. Vai ter culto, vai ser adoração. Eu não gosto de culto. Como é que vai fazer? Você imagina Deus coçando a cabeça, como é que eu vou fazer? Deus não está coçando a cabeça, é nós. A pessoa não gosta de culto, a pessoa não gosta da Bíblia, a pessoa não gosta da oração. Como é que vai para o céu? Como é que vai fazer? Aí eu achei sensacional essa resposta. Né? Claro que são poucas as pessoas que têm o mesmo tempo e a mesma disponibilidade que o nosso irmão Francisco tinha. Mas não importa, nós temos que ter um tempo com Deus. Louvado seja Deus. Amém. Em nossa vida de oração encontramos essa verdade. Nós podemos dizer que ele é uma pessoa que conheceu tanto a Deus, a pessoa de Deus, que Deus falou: agora está na hora de você vir, para desfrutar aqui comigo. A oração e a fé é uma coisa muito simples. Qualquer pessoa que se adere à igreja pode fazer orações, pode exercer fé. Mas o tempo vai passando e é natural surgir algumas questões. Até que ponto o poder da oração é uma realidade? Tipo, se Deus determinou todas as coisas, qual é o propósito da minha oração? Como podemos harmonizar o poder da oração com aquilo que Deus já decretou na eternidade? São perguntas que podem acontecer. Como é possível conciliar a minha vontade com a soberania de Deus, ou a liberdade de Deus com a minha liberdade? Nossa, vocês estão entendendo? Amém. Então Deus, sendo quem é soberano, todo-poderoso, criador de tudo, de todos, que determina todas as coisas, como a minha oração pode influenciar Deus? São perguntas que podem surgir. Como minha oração pode levar Deus a fazer algo? Olha, irmãos, eu sei que isso acontece porque Jesus falou que a gente tinha que orar e que a oração faria coisas acontecer. Pedir e dar-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e você crê, então, quando você ora, Deus responde? Amém. Não está aí. O conhecimento da pessoa de Deus viabiliza a harmonia da minha oração. Fica mais fácil a gente olhar a vida de Jesus. Como é que era a vida de Jesus? Jesus sempre foi filho de Deus. Desde a eternidade, Jesus foi filho de Deus. Enquanto Jesus estava na terra, qual era a preocupação dele? Fazer a vontade do Pai dele. Não é isso? Várias vezes você lê na Bíblia: eu estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu nada faço sem a vontade do meu Pai. Várias vezes Jesus deixou isso claro. E ele orava constantemente. Os evangelhos mostram que frequentemente Jesus se retirava para a oração. Irmão, o que será que Jesus orava lá? Qual era a pauta da oração de Jesus? Você tem sua pauta. Você vai para a oração, você tem lá as suas palavras, você tem lá as suas necessidades. Às vezes você está na rua e Senhor, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Você e eu temos essas coisas. E Jesus? O que Jesus tinha? Quais eram as necessidades de Jesus? Parou para pensar nisso? Irmão, sem dúvida, uma das pautas da oração de Jesus era a sintonia das obras que ele fazia, das palavras que ele fazia, com as obras e as palavras do Pai. Sem dúvida era isso. A relação entre eles dois sempre foi a mesma, desde a eternidade. Olha o que Jesus falou aqui, que nós lemos: eu sei que sempre me ouves. Não é lindo isso? Graças te dou porque tu me ouviste. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Aleluia. Glória a Deus. De alguma maneira sempre ouve eles pedir e receber entre eles. Glória a Deus. Enquanto que a dimensão do homem é apenas a dimensão desta vida terrena, com Jesus não era assim. Ele usa essa palavra sempre. Então clareia a nossa mente sobre a profundidade dessa relação. Então a posição de filho que Jesus tinha aqui na terra não era separada da posição de filho que ele tinha no céu.
E a oração na terra era a continuação que ele fazia no céu. E essa é a ponte que é feita para a oração do homem na terra. A oração não tem origem no homem, mesmo que seja ele quem precisa dela, mas a origem, a fonte, está no ser de Deus, em Jesus Cristo, lá na eternidade. Porque, irmãos, Deus não ouve a homens, não. Por isso, quando você vai para a oração, você ora em nome de Jesus. Viu? Ele nos ensinou a orar no nome dele, para você ser ouvido. Você está vendo aí? Então você consegue compreender o efeito da oração dos homens é através da pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos falar isso mais para frente, especificamente sobre isso. Então, conhecer e ter relação com o Filho é conhecer e ter relação com o Pai. Aí haverá harmonia na oração. Amém? Amém. Vamos concluir aqui. Deus não é como um homem. Deus não tem um passado com o qual ele está atrelado. Quando alguém, não sei quantos aqui já foram num consultório, num terapeuta, num psicanalista, num psicólogo, tem mais um psiquiatra, né? Então você vai ali, ele vai explicar as razões do seu comportamento, relacionando com os fatos acontecidos no passado. Não é isso? O homem acaba sendo um pouco influenciado pelo que aconteceu no passado, pela história da sua vida. Deus não, gente. Deus não precisa de terapeuta. Deus não tem um passado, não. Viu? Deus não vive no tempo com o seu passado. Ele não tem. Ele é eterno. Ele habita na eternidade. Viu? A eternidade é um agora, sempre presente para Deus, em que o passado nunca é passado e o futuro para Deus é agora. Eternidade é isso. Não existe passado e não existe futuro, é tudo agora. Vê que você não entende tudo direitinho, mas bota a cabeça para funcionar depois que acabar aqui. Qualquer coisa vocês perguntam lá. Viu? Ele é eterno, ele habita na eternidade. Para lidar com a limitação humana, as Escrituras falam de decretos passados e um futuro. Sim, para nós. Mas as orações do povo de Deus foram aceitas não agora, mas na eternidade. Está entendendo aí agora? Em perfeita harmonia com os decretos divinos. E pelo fato de o Filho fazer essa intermediação, a oração do salvo tem sim poder, pois sua origem e segurança provém da comunhão eterna entre o Pai e o Filho. Então quem possui comunhão com o Filho tem a sua oração acolhida. Então agora acho que dá para você não confundir mais. Oração em harmonia com a vontade de Deus e oração em harmonia com Deus. O crente não só ora porque descobre a vontade de Deus, ele ora porque ele tem comunhão, ele vive com Deus. A vivência faz você conhecer como é a pessoa, do que ela gosta, do que ela não gosta. Para nós não é o bastante orar segundo a vontade do Senhor. Para nós o bastante é orar sabendo com quem nós estamos falando. Amém. Amém? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvar a Deus. Pode louvar o Senhor com palmas, se você Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus.